Muito bem, chegando o movimento pelo futuro de São Mateus, e nós sempre lembramos aqui para você, vá lá no nosso Instagram e siga-nos, @futuro de São Mateus. Movimento pelo futuro de São Mateus, que não é um movimento político, é uma iniciativa nossa aqui e social, no sentido de que fortaleçamos todos, cidadãos, as entidades, instituições, também o poder público, as pessoas que atuam nesse momento com seus mandatos políticos, aquelas autoridades que são aí concursadas e também que representam o Poder Judiciário, também aquelas que representam o Ministério Público, enfim, quem tem uma responsabilidade sobre suas mãos, a partir do momento que é um cidadão, uma cidadã, está apto a participar com a gente sempre aqui do movimento pelo futuro de São Mateus. E sempre com princípios da fé cristã. E o princípio de hoje, resultados comuns e resultados extraordinários. No livro de Romanos, capítulo 8, nos versos de 12 a 14, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E esse Espírito em letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo. E mais, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui a gente vê uma definição muito clara, né? Nós somos almas viventes, todos nós. Agora, é até um erro, e muitas pessoas se ofendem quando, não tendo conhecimento da palavra de Deus, se fala isso. Nem todos são filhos de Deus. A pessoa até briga, a pessoa, não pode, porque ela é levada por um sentimento, uma revolta no sentimento. Não, todos são filhos de Deus. Mas aqui é clara a palavra de Deus. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, a condição de ser guiado ou não pelo Espírito de Deus, todos nós temos. Deus é justo. Por isso é que ele aqui nos orienta. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, nós podemos viver segundo a carne, né? Nós podemos viver segundo a carne, ou seja, naturalmente, de forma normal, como alma vivente, fazendo o que é da nossa vontade, aquilo que nos agrada, ou podemos viver segundo o Espírito, que diz assim, no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então a morte física e a morte espiritual para aqueles que vivem segundo a carne. Para aqueles que vivem segundo o Espírito, um dia haverá também a morte física. Mas nós temos a promessa de Deus de ter a salvação da nossa alma e de vivermos eternamente. E nessa terra há um resultado. Nesse plano que estamos vivendo, há um resultado normal para aqueles que vivem normalmente, segundo a carne, e há um resultado extraordinário para aqueles que vivem como filhos de Deus, segundo o Espírito Santo, ou seja, seguindo, sendo obedientes à palavra de Deus, o que está aqui na Bíblia Sagrada. Aí diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, o Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é viver pelo Espírito e mortificar a obra do corpo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se eu quero viver, por exemplo, uma vida de promiscuidade, como é muito normal no carnaval, ficando com um, com outro, né? A linguagem aí do mundo, transando com um, com outro, não respeitando ninguém. O homem que é casado, se ele quer trair a esposa e vice-versa, os namorados, se eles querem adiantar ali o curso do casamento, porque a palavra de Deus diz que o sexo só após o casamento. Mas se a pessoa quiser, né, ter uma vida íntima aí
de acordo com a vontade dela, ela é livre para isso. Isso é vontade da carne. Agora, quando conhecemos aqui a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus para nós, aí nós precisamos primeiro crer e ter a certeza que Deus vai nos recompensar pela nossa obediência. Isso é fé. E depois colocar em prática, sabendo que... colocando em prática esse temor à palavra de Deus, sabendo que se nós fizermos o contrário, nós vamos colher os frutos contrários. E se nós fizermos o que está sendo recomendado e os mandamentos que estão aqui, da mesma forma nós seremos também recompensados por esse esforço, por esse sacrifício. Então, a mesma coisa se aplica, por exemplo, nessa situação que nós estamos vendo aqui em São Mateus e discutindo o futuro de São Mateus. Quer dizer, naquela condição que vem às nossas mãos, na nossa profissão, se você é um servidor público, no seu labor diário, se você é um gestor de uma empresa, se você é até mesmo um mandatário, tem aí um mandato de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, ou até um outro em nível estadual ou federal, você precisa também colocar as suas ações diárias dentro das suas funções embasadas aqui, enquadradas na palavra de Deus. É muito importante. Se vem uma oferta de propina para você, você sabe que aquilo é legal, que aquilo está fora do que recomenda a legislação e do que é moral, você não vai fazer. Vai pagar um preço alto por isso. De repente, você vai até ser perseguido, retalhado em muitas situações. É o preço a pagar. Porque ninguém serve a Deus, passa de alma vivente para filho de Deus, sem fazer o seu sacrifício em matar a sua carne, mortificar a sua carne, ou seja, a sua vontade ser deixada de lado para fazer a vontade de Deus. Isso é questão até de inteligência. Inteligência todos nós temos, porque também pelo conhecimento da palavra de Deus, diz assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ao contrário, a nossa é ruim, desagradável e imperfeita. Qual vontade então escolher? Por que não ficar com a vontade de Deus? Mas é porque a pessoa ou desconhece a palavra de Deus, ou ela não tem temor, né, a essa palavra para, mediante a fé, colocar em prática e seguir para obter aí os resultados extraordinários. Eles vêm, porque até no agir nós fazemos de forma extraordinária quando nós contrariamos o curso deste mundo. Está todo mundo no carnaval, está todo mundo aí pensando nos seus próprios interesses, e nós meditamos na palavra de Deus e vemos que podemos fazer diferente, né? E aí não estamos condenando quem vai para a folia, não estamos condenando, mas tem muita gente que conhece essa palavra aqui, que está lá. Não, eu vou tirar férias de Deus, eu vou tirar férias da minha fé, ou então eu vou fazer aquilo também que eu mereço. Eu mereço, depois de um ano de atividades, depois da pandemia, as pessoas começam a ter as suas próprias justificativas para os seus erros. Mas a verdade é que precisa haver um enquadramento da vida da pessoa aqui na palavra de Deus. Se ela quiser viver conforme a carne, resultados comuns, muita decepção, também muita angústia, e ela é levada pelas pessoas, ela sempre está dependendo das circunstâncias. Agora, se ela estiver sendo guiada pelo Espírito de Deus, e como filha de Deus, ela vai ter possibilidade de sentar à mesa com o Pai. Ela vai ser servida pelo próprio Pai. Vem os resultados extraordinários. Imagine uma pessoa, filha de Deus, ela podendo ali com o cargo que ela tem, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública, decidir por outras pessoas. Aí são coisas boas que vão ocorrer. O contrário, também às vezes uma canetada errada leva muitas pessoas ao sofrimento. Então, que meditemos nesse princípio da fé cristã, resultados comuns, resultados extraordinários, e com calma,
Edite aí na sua Bíblia Romanos 8, de 12 ao versículo 14. É o nosso momento especial aqui pelo futuro de São Mateus.